mais um Falando Sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre vivendo de aparência, o mal com aparência de bem. Aê, rapaz, agora foi bom, hein? Muito bom, ninguém entendeu isso. Vivendo de aparência. Vocês ouviram, né? Foi tipo assim que ela fez. Vivendo de aparência. A voz quase nem saiu, mas tá tudo certo. É isso, gente. Sabe aqueles caras que ficam lá fora que começam a falar das promoções? E hoje tem promoção. A diferença é que não saiu a voz. Lá dá pra gente ouvir do outro lado da rua. Outro quarteirão a gente tá ouvindo. Vivendo de aparências, o mal com aparência de bem. O que é isso, Fowler? O mal com aparência de bem são atitudes que a gente acaba tomando que vai prejudicar, entendeu? Ou intencionalmente ou involuntariamente, eu ia falar intrinsecamente, né? Nem todo mundo ia compreender isso. Verdade. Mas involuntariamente por deficiências da nossa alma. Então vou trazer um exemplo aqui, o exemplo da Eva é muito bom. A pessoa que veste a máscara. Não, você fica de... Olha a capa. Tira a capa. Explica aí pra gente. Tem a pessoa que ela é duas caras. Então ela vê a oportunidade de conseguir uma promoção de emprego, por exemplo, e ela começa a puxar o tapete de todo mundo que está ao redor para que ela seja a pessoa mais qualificada, para que as qualidades dela se sobressaiam em relação aos outros. Então ela passa uma pose de boazinha, mas quando dentro dela não tem essa boa ação toda, porque ela só finge que é uma pessoa boa, mas na verdade, pelo aquilo que ela está fazendo na equipe, ela acaba sendo uma pessoa extremamente ruim. Foi esse o seu exemplo? Foi. Ela vai prejudicando os outros. Ela usa máscara. Sem a máscara e sem a capa, você viu? Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que supostamente ela finge ser boazinha, mas ela não é uma pessoa boa, entendeu? Porque ela coloca acima de tudo os seus interesses pessoais, né? Ela finge inocência. Ela é boa, No fim, ela é uma baita de uma mau caráter. E as pessoas que prejudicam ela, e no fim é pura dissimulação e manipulação. No fim, ela que puxa o tapete dos outros, ela que difama as pessoas pro chefe. Exatamente. No meu trabalho antigo, eu já passei por essa situação. Eu acho que é bem comum isso, né? Pelo menos pra mim foi bem comum ali. Então, de você presenciar essa situação e você, não, essa pessoa não é assim. Tipo, você vê pelo comportamento. Uma pessoa que você trabalha e você tá com ela todo dia, acompanhando, você vê o serviço, você vai saber um pouco. Você não vai saber da história de vida daquela pessoa, mas você vai saber da forma como ela trata as coisas. Por exemplo, nós temos pra gente, pra você fazer tudo como a palavra fala, pro Senhor. Então, pra mim, as coisas, tudo que eu vou fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente faz como se a gente estivesse trabalhando para o Senhor, tudo é pra Ele. Então, você vai observando como aquela pessoa vai tratando as coisas. Entendeu? Agora ele. Então, e aí você vai conseguindo ver se aquela pessoa, até mesmo no trabalho, ela tem um caráter ou ela não tem. Se ela está passando por cima, se ela está escondendo, se ela está mentindo. Isso tudo vai entregando o tipo de coisa que ela faz, sabe? Até mesmo como que ela é. Se a pessoa está ali mostrando o trabalho, ela é assim em todos os locais, só que muitas vezes ela tem uma máscara. Entendi, a pessoa finge ser o que não é para ser aceita, né? Tem um outro mal com aparência de Você bem. falou da alma, né? Da deformação da alma. Exatamente, a deformação da alma da pessoa.
Então você quer ver outra pessoa que é o mal com aparência de bem, aquela pessoa que é amiga de todo mundo. Aham. Acho que todo mundo já conheceu uma assim. Hã? Já conheceu uma assim. Entendeu? A pessoa ela quer ser amiga de todo mundo. Quer ser Então aceita ela por todos. acaba contando mentiras para ser aceita por todos. Então ela está num grupo de uma pessoa que só tem experiência de playboy, então ela vai inventar histórias de playboy para Uhum. se enquadrar naquele grupinho. Sim. Se aí depois ela vai com um grupo mais classe baixa, e ela vai se enquadrar para que... Ela vai contar a galera da favela. Exatamente, vai contar experiências da favela. E tem gente que é assim, E nem existiu as experiências. é irritante conversar com uma pessoa assim. Pior que é. Porque você tá lá falando com a pessoa e você fala, não, outro dia tal. Não, e eu que quando fui na favela não sei o Nossa, quê. mano, é chato pra caramba isso. Muito chato. Você tá falando, a pessoa te corta. A pessoa te corta para contar uma mentira e muitas vezes está todo mundo vendo que é uma mentira. Uhum. O que é isso? É uma deformação da alma da pessoa, cujo ela tem que ser aceita. Sim. Entendeu? E não tem problema nenhum você não se enquadrar em determinados grupos. Não tem problema nenhum você não ter vivido algumas experiências. E às vezes você é privilegiado por não ter passado por determinadas coisas, mas para se enquadrar, você acaba falando que passou por essas experiências só para que você faça parte daquele grupinho. Isso é verdade. Muitas vezes até querendo ser o centro da conversa, contando a mentira mais profunda. Por exemplo, a pessoa fala, eu já tive depressão, nossa, eu já tive síndrome do pânico. É tipo uma competição. Uma competição pra quem tá com uma pior. Quem tá no lixo, o outro tá nadando. Pra pessoa falar, nossa, eu sinto muito que você já passou por uma síndrome do pânico, é um negócio terrível, né? E aí a pessoa fica, não, nossa, realmente... Aquele choro falso, sabe? De novela mexicana. É bem isso. E geralmente pessoas que elas são assim, elas são falsas. Então a tendência delas, alguém falou algo que ela não gostou, ela ainda vai olhar e fala assim, que legal. Aí depois a pessoa virou, aí já começa a resmungar, já começa a falar um monte da pessoa, aí chega no outro fulaninho, já começa a esculachar e ficar inventando a história, mentindo da história que o outro contou, ou tirando sarro da história que a pessoa contou. Então é bem... São pessoas que ali na frente de todo mundo ela aparenta ser uma boa pessoa. Uma pessoa legal, uma pessoa que pode ser amiga, e por trás só uma pessoa que, tipo, uma pessoa fria, né? Uma pessoa que ela não demonstra realmente aquilo que ela sente, por isso que ela faz isso. Sim. Ela não tem a verdade dos sentimentos. Tem uma outra situação que é um mal com aparência de bem, que são as mentiras sociais, né? Toda condição de mentira, ela vai nos igualar, a palavra vai nos dizer, né, que o pai da mentira é o diabo. E quando a gente fala mentira, nós estamos nos igualando, nos colocando na condição de filho do diabo. Entendeu? Então todas as vezes que for necessário você contar uma mentira, e você contar para não sofrer as consequências, ou para se enquadrar, ou para... mas é uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém. É algo ruim. É algo ruim. Por quê? Porque quando você conta uma mentira, você está gerando coisas ruins para a sua vida. Você está habilitando demônios a agir na tua vida. Entendeu? Porque não se engane dizendo, essas coisas não existem. Querido, o terreno onde o Senhor não domina, quem domina é o diabo. Isso é verdade. Entendeu? Não tem meio termo. Não tem, eu sou uma alma livre. Não tem isso. Entendeu? Ou você está debaixo do governo do Senhor, ou você está debaixo do governo do diabo. Você pode não acreditar, você pode não... Mas isso para o diabo é melhor ainda. Porque se você não acreditar que ele faz...
Ele faz o Entendeu? ele faz a Como sua disse o vida o que pastor ele Cláudio quer. Duarte, o diabo não precisa de fé. Fé é para quem quer subir. Quem descer não precisa ter fé. Ou até mesmo a dúvida, né? Se a pessoa ela já está na dúvida do que ela acha que quer ou não, para o diabo ele já ganhou, porque é ele quem está na dúvida. Para Deus é sim ou não, ele ensina isso para a gente. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Não existe meio termo, não existe, não, eu vou ficar aqui, vou ficar lá. Não, você precisa decidir em qual parte você quer estar, se você quer estar daquele lado ou do outro. É a nossa escolha. Exatamente. Então, outro mal com aparência de bem é a pessoa querer ser a gostosona da internet. Entendeu? Não, porque eu quero likes, porque eu quero que as pessoas olhem para mim, gostem de mim. Entendeu? Isso é maldição para a tua vida. Entendeu? Isso é um mal com aparência de bem, porque... Mas eu também quer ser aceita, né? Cai Só que em outro sentido. em outras circunstâncias. Uhum. Enquanto uma quer ser aceita por conta do círculo social, para poder contar as histórias dela, para ter o acalento de uma forma, a outra ela tem uma carência tão enorme que ela precisa e ela necessita dos elogios das pessoas. As pessoas falando o quanto ela tá bonita, né, o quanto a roupa ficou legal nela. Precisa disso, né? Ou essa sem roupa fica legal. Entendeu? A gente está falando isso por quê? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas postarem fotos, muitas vezes fotos sensuais, para obter elogios. E às vezes são elogios que não são elogios. Não. Entendeu? Isso é um mal com aparência de bem, porque pode estar fazendo bem para a tua alma, para o teu ego, entendeu? Pode estar fazendo com que você se sinta uma pessoa desejada, uma pessoa que todos amam, que todos querem. Mas a palavra ela vai nos ensinar para nós não defraudarmos o nosso irmão. Defraudar é você despertar no outro um desejo cujo você não tem a intenção ou não pode cumprir. Ou seja, que a pessoa te deseje de uma forma e você não possa corresponder aquilo por aquela pessoa. Então isso é defraudar. E esse é um dos maus com aparência de bem, porque você está dividindo sentimentos, sabe? Você está alimentando um sentimento que você não vai suprir. Sim, fazendo o outro Despertando um desejar. desejo que você não vai corresponder a esse desejo. Exatamente. E aí nessas, a pessoa, quando ela faz isso, ela destrói a si mesma. Porque ela vai ver tantas pessoas falando, nossa, que lindo, não sei o que, falando tantas outras coisas, e ela vai ver que no fim ela tá sozinha. Porque quem é que vai ficar do lado de alguém que quer ficar se mostrando pros outros? Exatamente. Ou ela Entende? vai acabar não tendo uma boa pessoa do lado dela quando E ela se tiver, a pessoa não vai ser fiel. Exatamente, porque até mesmo para aquilo que ela semeou, entendeu? É exato, por causa da Todo semente. mundo vai colher. Exatamente. Por Então causa da semente. são preços que você não vai querer pagar. Entendeu? É um preço que você não vai querer pagar. Você que tem problema com aceitação, saiba que Jesus Cristo já te aceitou. Jesus ele já pagou um preço pela tua vida. Entendeu? Então ninguém, ainda que os outros não te aceitem, você já tem o aceite de Jesus. Entendeu? Jesus ele pagou um preço por você que ninguém na terra pode pagar o preço que Jesus pagou por você. Entendeu? Porque, como Jesus fala, não há... Ai, fugiu o versículo agora. Não há recompensa maior para quem dá a vida pelos seus amigos. Fugiu o versículo agora. Você tá falando mesmo? Eu sei mesmo, sou você também. Entendeu? Então é assim, Jesus ele deu a vida por nós. Entendeu? Para nos salvar de muitas vezes de nós mesmos. Porque às vezes
O pecado, ele está em nós. O mal está em nós. Muitas vezes a gente carrega o mal conosco e a gente precisa da redenção pelo sangue de Jesus. A gente precisa do Espírito Santo para nos convencer que as obras que nós estamos fazendo não são obras dignas de salvação, mas nisso faz com que a gente busque a cada dia ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que agrada ao Senhor, não porque a gente quer agradar Ele pelo que Ele é, sabe, não pela recompensa da salvação. Você faz tudo para ser recompensado, porque não há coisa que a gente possa fazer que pague a salvação. Tipo, ela já está lá e ela já foi feita, e não há nada que você possa fazer que vá pagar a salvação. Entendeu por quê? Porque Jesus foi o único homem sem pecado que cumpriu toda a lei e que morreu por todos nós, entendeu? Para nos salvar, para que nós tivéssemos acesso ao reino eterno. Então, você já foi aceito, ninguém mais precisa te aceitar, ninguém mais precisa, sabe? Você não precisa ser uma pessoa que sai mentindo por aí, sabe? Se você fez algo errado, assuma as consequências do teu erro, sabe? E segue adiante. Se você foi uma pessoa que você gosta de puxar o tapete dos outros, assuma a consequência dos seus erros, se arrependa. Entendeu? Porque aquilo o que nos aproxima do Senhor não é você ficar bajulando Ele. O que te aproxima do Senhor é se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Porque aquele que se arrepende não volta atrás, ele não faz mais. Sabe, ele fala, eu fui tão miserável e eu consegui a redenção, então eu não quero mais aquilo para a minha vida. Entendeu? Então quando Jesus encontrava com alguma pessoa, ele falava para ela, olha, vai lá e não peques mais. Vai, se levanta. Entendeu? E não peques mais, vai adiante, segue a tua vida, continua fazendo bem, não faça mais isso que você estava fazendo. Uma pessoa que ela é assim, ela é uma pessoa que ela não é livre. Ela se acha livre, mas ela não é livre. E quando ela começa a ver os frutos daquilo que ela colheu, ela vê o quão presa ela está na opinião dos outros, nos achismos, nos ciclos sociais que ela tenta se encaixar, na opinião de quem pode desejar ela bonita ou não. E ela passa a não se amar mais, porque ela depende dos outros. Ela não considera mais aquilo que ela pensa sobre ela algo que é bom, porque ela começa a se adequar àquilo que as outras pessoas querem e não aquilo que ela precisa para ela, porque ela está tão ferida que ela não consegue se colocar de uma maneira para que haja cura sobre a vida dela. Ela vai buscando os cacos, as migalhas que as pessoas derramam, para que ela possa tentar se achar boa, para ela tentar se achar no lugar de conforto, no lugar que é bom. E o Senhor, quando a pessoa chega dentro de uma igreja, ou nem precisa ser na igreja, mas quando ela se acha na presença do Senhor, ela vê que falta algo. E ela vê que ela está presa nisso. E o Senhor, Ele é o único que pode trazer a libertação. Ele é o único que pode trazer a salvação sobre isso. É porque se você olhar as coisas tudo com a sua ótica, você vai olhar com uma ótica egoísta. Entendeu? O livro de Provérbios ele vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Exato. E às vezes você está trilhando um caminho que aos seus próprios olhos são bons, mas eles vão te levar à morte. Isso é verdade. E também os nossos olhos, eles são limitados. Tipo, como você falou, os olhos do homem parecem bem, mas mano, Deus ele enxerga antes de você nascer, aquele que te planejou, ele te enxerga o seu momento, ele te enxerga o que vai acontecer com você daqui a 2 minutos. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 2 minutos. Exatamente, mas o Senhor sabe, né? Exatamente. Ele sabe e ele escreveu uma história para nós que nós não somos capazes de imaginar.
Entendeu? A palavra vai nos dizer que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o Senhor preparou por aqueles que o amam. Exatamente. Entendeu? Então, você pode sim andar com o Senhor, você pode sim ter uma vida feliz, diferente de tudo isso que você tem vivido, sabe? Diferente dessa crise de aceitação, diferente, sabe, desse sentimento De querer mostrar de algo querer que você mostrar não é. algo que você não é, e você nem tem intenção de ser muitas vezes. Uhum. Muitas vezes você quer acessar um lugar que você nem se enquadra naquele lugar, Só é guiado por aquilo que os outros estão falando, guiados por aquilo que não, pelo momento. pelo momento parece bom. Uhum. Entendeu? Só que há muitos momentos na nossa vida que podem nos levar para distante de Deus. Mas há momentos em que o Senhor prepara que pode nos aproximar dele. Entendeu? E aí você vai ter que escolher os momentos em que o Senhor prepara. Sabe, porque quem já viveu uma verdadeira comunhão não se encaixa em outro lugar. Quem já andou num ambiente sem falsidade, sem algo querendo, sem as pessoas estarem se importando com o que você tem para entregar, com o que você tem para doar, com o que você pode fazer, não se encaixa em outro lugar que é diferente disso. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós achamos isso. Porque quem conheceu não tem vontade de sair. Quem Exato. conheceu de verdade não tem vontade de sair. nada mais te preenche. Entendeu? Então quando a gente fala do bem com aparência de mal, esse versículo de Salomão ele vai definir muito, né? Há caminhos que para o homem parecem bom, mas são caminhos de morte. Entendeu? Às vezes para você aquilo que você está vivendo é bom, mas vai te levar à morte. Entendeu? E ela pode te levar, o pecado ele pode te levar na morte nas 3 instâncias: na morte do corpo, a morte espiritual e a morte eterna. Entendeu? A morte do corpo são aqueles pecados que vai gerar numa pessoa a morte. Entendeu? Então, a pessoa que usa droga em excesso, a pessoa que bebe muito, a pessoa que se relaciona com uma mulher ou com um homem casado. Aquilo pode gerar, são situações em que pode gerar morte e são pecados. Mas o pecado, isso gera a morte do corpo. A pessoa pode morrer por conta do pecado que ela está cometendo. Entendeu? Pode ser uma overdose, pode levar um tiro, pode vários outros aspectos. E também tem o pecado, a morte espiritual. O pecado que gera a morte espiritual, que são uma prática constante de pecados que pode gerar morte na tua alma e uma separação entre você e Deus. E tem também a morte eterna, que é uma separação eterna entre você e Deus. A palavra vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida. Entendeu? Então, você precisa viver coisas novas, sabe? Você precisa viver a bondade de Deus. Você precisa viver. Você precisa se limpar disso para poder viver. Exatamente. Você precisa se limpar das coisas. Por que as pessoas falam, andar com Deus é difícil? Andar com Deus não é difícil. Nós somos difíceis. Andar com Deus é fácil. Entendeu? Nós somos difíceis. Nós somos pessoas cheias de pecado, cheias de defeito, que muitas vezes o Senhor nos confronta no quê? Nos nossos pecados e nos nossos defeitos. Mas muitas vezes a gente não sabe reconhecer quando nós estamos errados. Acho que um dos maiores defeitos do homem é não reconhecer que está errado, que pode errar. Entendeu? Um dia uma pessoa super chateada que levou uma bronca falou comigo,
não sei o que, porque eu levei esse eu não presto pra nada e não sei o que. E aí eu falei pra ela assim, olha, você é perfeita? Pessoa, não. Eu falei, então se você não é perfeito, você concorda comigo que você é uma pessoa que precisa ser repreendida? A pessoa parou, pensou, virou com uma água, virou com outra. Sabe, eu vi na cara da pessoa, tipo assim, eu não sou perfeito, mas também não quero assumir que eu erro. Não quero que alguém pegue e me fale onde eu estou errando. Exatamente. Isso é orgulho. Aí eu falei pra você, então, você tá vendo? Se você não é perfeito, você precisa ser repreendido, para que você chegue a corrigir a sua vida. Entendeu? Então, qual é o problema de você ser chamado a atenção? Qual é o problema de alguém te mostrar onde você errou? E a pessoa saiu daí não se importando mais, falou, não, realmente eu preciso melhorar porque eu não sou perfeita. Aí eu falei que a pessoa perfeita é Deus. Entendeu? Porque o dia que você for perfeito, Jesus vai falar para você, ó, você é perfeito demais para ficar aí na terra, vem para cá. E vai te arrebatar. Se você não foi arrebatado ainda, você não é perfeito. Você ainda tem coisa para consertar. Porque se não tivesse, eu não estava mais aqui. Essa terra aí toda cheia de gente imperfeita, gente cheia de defeitos. Entendeu? Não, você é muito perfeito. Peraí que eu vou fazer você pra mim. Já deu já o seu período aí. Você está perfeito demais. Tem gente que Deus recolhe porque já deu, já cumpriu o propósito que tinha para cumprir aqui. Quando já cumpriu o propósito, Deus te leva para Ele, porque não tem um motivo para continuar. Você está aqui ainda tem coisa para consertar. Ainda tem coisa para você renunciar, ainda tem coisa para você abrir mão, ainda tem coisa para você se limpar. Porque todos os dias nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos à maldade. Não só a maldade lá fora, mas a maldade que está dentro de nós. E se nós não prestarmos atenção, um dia nós vamos parar. Se nós formos guiados por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente acha, para onde nós vamos parar? Nós vamos viver sim de aparência, mostrando algo, mostrando, tá tudo bem em casa quebrando pau, os pais brigando todo dia, irmão brigando com o irmão. Não tá certo. Quantas famílias a gente conheceu que era assim? Muitas vezes falta na gente sinceridade. Exato. A sinceridade, a verdade, trazer a verdade, né? A verdade. Entendeu? Porque às vezes você está ali fazendo pose de durão, mas por dentro você está destruído. Você está querendo chorar, você está com raiva de tudo que está acontecendo. A gente não precisa disso. O Senhor nos ensina para a gente ser sincero. Ele não rejeita o coração contrito e quebrantado. É muito engraçado, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, né? E aí a pessoa está toda dura, não sei o que. Aí você vai conversando com ela. Aí você vê ela segurando o choro na lágrima, o choro no olho, né? Aí você fala, não pode chorar, não tem problema chorar. Aí a pessoa começa a chorar, parece que saiu assim um peso das costas. Você acaba tirando um saco de cimento das costas, sabe? É isso mesmo. Porque quando a gente conversa, a gente para conversar com alguém, o Senhor vai fazendo situações da vida da pessoa. Era assim, e Deus começa a trazer aquilo que a pessoa precisava ouvir. E aí chega um momento que se a gente vê quando é um choro para poder mostrar que entendeu, e quando é um choro de genuíno, de verdade, que entendeu aquilo que o Senhor tem, o semblante da pessoa muda. Aí gera transformação, não é uma mudança, gera transformação. Gera transformação, não volta nunca mais. Porque a pessoa ali, ela foi liberta. Né? Sim. Porque você vê o peso saindo, isso significa, olha, você estava sendo oprimido nessa área, mas o Senhor hoje, Ele começa a agir nessa área. Exatamente. Entendeu? Então, é maravilhoso quando você pode ser você mesmo. A melhor coisa da vida é você poder ser quem você é. Eu falo alto gritando e às vezes eu exagero, gente, acontece. Aí cabe a mim o quê? Me policiar. Se eu falar alto, você me dá um toque aí. Se eu falar alto, por favor, me fala, que nem eu dei na rua. Eu vou pegar e falar, entendi, tá bom, eu vou diminuir o jeito de eu falar. Agora, a pessoa está conversando comigo, e aí a pessoa, aí eu estou falando baixo, a pessoa, ao invés de falar, não ouvi, só fala, não entendi. Aí eu falo no mesmo tom de voz e repito tudo que eu já tinha falado. Aí no outro dia conversando com a Carol,
Não te entendo, a gente fala que não entendi. Não entendi, você fala a mesma coisa no mesmo tom de voz. Eu falei, porque você falou que não entendeu. Se você falar pra mim que não entendeu, eu vou falar. Agora, se você falar não ouvi. É diferente, não ouvi, então falar mais alto. Vou procurar uma forma de explicar diferente. Você fala, não entendi. Agora a pessoa fala. Da mesma forma, quando alguém começa a falar comigo gritando, eu falo, então, o que você tá gritando? A pessoa, nem percebi que eu tava gritando. A Vitória é assim, gente. Ela acabou de chegar, ela é exatamente assim. Nem percebi que eu tava gritando. Dá uma segurada. A Esther tá assim também, gente, que ensinou ela a fazer isso, mas é sem querer. Então, Faz de você ser você libertador. Sem querer, tipo, colocar regras, mostrar pro pessoal o que você não é, querer inventar algo, alguém, pra mostrar pra alguém, é libertador. O Senhor nos chamou pra andar em liberdade. Então, sem liberdade, a gente não precisa criar um personagem para viver dentro desse personagem. aquele versículo que diz, né? Conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Então, quando você anda em verdade, você é liberto. Sim. Entendeu? Quando você pode ser você mesmo, isso vai te libertando de tudo aquilo que você vinha carregando. Sabe? Quando você conhece Jesus e Ele é a própria verdade, entendeu? Ele é a própria verdade, então você pode ser você mesmo, sabe? E aquilo que Ele não quer de você, Ele mesmo vai... Não que Jesus... Às vezes a gente fica numa crise humana, idiota, que a gente fica, Jesus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Querido, saiba que o jeito que você é não é bom muitas vezes nem pra você. Não mesmo, é tóxico pra você mesmo, com seus pensamentos aí bombardeados, e falando um monte de coisa triste pra você, falando que você não presta, que você é feio. Não, gente, não tem sentido. Não, né? Não ajuda também. Entendeu? E a pessoa toda cheia de complexos. Ai, Jesus tem que me aceitar. Saiba Cheia você de si. que Jesus ele quer te libertar. E muitas vezes você precisa ser liberto de você mesmo. Exato. Precisa libertar de você mesmo. Todos os dias. Quando ele vem e fala livrai do mal na oração do Pai Nosso, ele não está falando do mundo lá fora, não. Está falando de você mesmo. Porque muitas vezes a gente é cruel, a gente é mal, não só com os outros, mas conosco mesmo. O jeito de falar, o jeito de se portar. Às vezes a gente fala de uma forma que machucou a pessoa, a gente viu, tipo, dane-se. Às vezes até a autocobrança. Né? Isso, a autocobrança, de pegar e querer tudo perfeito. Às vezes a gente fala, não, é porque fulano é perfeccionista. Não, ele só está se cobrando para poder... Se cobrando tanto. E aí quando você vai conversar com fulano, isso que é mais legal, né? Que aí o Espírito Santo faz você ir com a pessoa lá na infância dela. É, isso que eu ia falar, que é da infância. E aí quando chega lá, a pessoa teve uma mãe ou um pai que era muito rígido, uma mãe que não aceitava erros. Um pai e uma mãe que queriam que fizesse do jeitinho deles, para deixar do jeito que eles queriam. Aí a gente começa a ver esse perfeccionismo. E aí ela leva pra vida de pegar, fazendo, tem que deixar tudo retinho. Porque lá na infância... Entendeu? Então, você pode ver, perfeccionismo é um mal com aparência de bem, né? Porque uma pessoa perfeccionista, ela... não quer deixar organizado. A intenção dela não é deixar organizado, mas é deixar tudo alinhadinho do jeito dela. Sim, mas gera dentro da própria pessoa um peso. É uma pessoa que sempre vive com um peso dentro de si. Isso é verdade. Entendeu? Então, vai na entrevista de emprego, fala uma característica sua, eu sou perfeccionista. Entendeu? Dependendo do nível de perfeccionismo, já é um defeito, não é uma qualidade. Exato. Isso eu já tinha ouvido falar, mas... Dependendo, ser organizado é diferente de ser perfeccionista. É diferente. É que a organização, ela vai trazer uma praticidade para o seu dia a dia. Sim. O perfeccionismo, ele não gera uma praticidade para o seu dia a dia. Porque às vezes você tem que fazer 10 vezes a mesma coisa para que saia impecável. Tem risco de não sair. Provavelmente não sai. Se foi um ser humano que fez, não, né? Porque Exatamente. nós não somos perfeitos. Não tem como. Entendeu? Então nós somos pessoas com defeitos, com qualidades. Entendeu? E muitas vezes o Senhor ainda está trabalhando os nossos defeitos.
porque são defeitos que nos prejudicam ou prejudicam o nosso próximo, ou pode até mesmo prejudicar a nossa própria família. Porque às vezes você quer agradar e acaba machucando. Isso aí eu acho assim, uma coisa terrível. É isso, você querer agradar alguém e você acabar ferindo. É verdade. Você tem mais alguma coisa pra falar? Tem quieto. O que você acha? Tem, fala. Gente, então é isso. A gente tem que viver segundo a vontade do Senhor, não do achismo dos outros. A gente não tem que mostrar algo que a gente não é. A gente não tem que tentar criar um personagem para ser esse personagem e viver de acordo com isso. Mas nós temos que ser quem nós somos. Ah, mas eu sou cheio de defeitos. O que são os seus defeitos que precisam consertar? Você vai consertar e o Senhor vai te mostrar como consertar. Entendeu? Mas você não precisa criar algo, uma imagem sua. Você precisa ser quem você é. Porque Deus, Ele é. E Ele nos ensina a ser a imagem e semelhança dEle. Então nós precisamos ser quem nós somos. Ah, eu falo alto. Então, se não está prejudicando ninguém, permanece falando alto. Ah, eu falo baixo. Se não está prejudicando ninguém, permanece falando baixo. Mas você não pode mudar. Vai falar alto no hospital porque tem um monte de gente que não tá passando bem, que tá doente, que tá passando. O quê? No velório também não dá certo, entendeu? Agora, você vai no meio de uma multidão, você vai falar baixo também, ninguém vai te ouvir. Então você tem que falar mais alto, entendeu? Mas tudo uma questão de equilíbrio nas nossas vidas. Você não precisa mostrar algo, ser alguém que você de verdade não é. Porque depois, o único machucado é você. Porque depois, na hora de estar no seu quarto sozinho, quem chora sozinho é você. Porque você está mostrando algo que não é. Depois, na hora de pegar e falar para alguém aquilo que você está sentindo, dói dentro de você. A tua alma, o teu coração fica apertado de tal maneira que você nem consegue explicar como é. A vontade de chorar, ela é incontrolável. Você quer chorar por tudo e por nada ao mesmo tempo. Então, esse negócio de viver de aparência não é bom. Não é bom para você e nem para quem está do seu lado que você ama. Entenderam? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Se vocês precisarem de algo, chamem a gente. Se você vivia dessa forma, chama a gente. Porque nós não estamos aqui para julgar, mas para ajudar vocês. Para nos ajudar entre nós também. Para todo mundo tratando como um corpo, andando em comunhão, tratando e derramando amor uns aos outros. É isso, gente. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo programa, sábado, às 4h30 da tarde.